Seria o livro As Crônicas de Nárnia uma forma dissimulada de infiltrar magia e ocultismo na sociedade contemporânea? C.S. Lewis, embora reconhecidamente cristão, seria um tipo de cristão ocultista ou de um cristão esotérico, tentando disseminar ideias contrárias à fé cristã dentro, através de suas obras, sobretudo obras literárias dirigidas ao público infantil, como As Crônicas de Nárnia. Lewis tem sido acusado ao longo dos anos, né, principalmente por integrantes do fundamentalismo cristão, de ser, na realidade, um pagão ou um não cristão que se aproveita, né, da ingenuidade dos cristãos e da população de modo geral e do desconhecimento da doutrina cristã para disseminar conceitos e práticas de paganismo é, em meio à população e, sobretudo, introduzi-las no escopo da cristandade. Será que essas acusações se justificam? Será que Lewis realmente fazia isso de modo a tentar afastar as pessoas da verdadeira fé cristã, da verdadeira doutrina cristã? É um pouco sobre isso que eu quero pensar com vocês aqui nesse vídeo. É claro, de forma breve, tá? Eu sou o Carlos Eduardo Bernardo, sou filósofo, tá? E tenho focado as minhas pesquisas em torno da fenomenologia da vida religiosa. Me interessa muito esse assunto, pois o C.S. Lewis é um escritor e um pensador que plasmou muito do meu pensamento e da minha forma de compreender, de interpretar e de viver a minha cristaneidade. Então, para mim, é um assunto que me toca muito profundamente. Né? O Lewis ele dois conceitos que aparecem no livro As Crônicas de Nárnia e também aparecem nas suas adaptações cinematográficas. O primeiro conceito é o conceito de a magia profunda na aurora do tempo. O segundo conceito é o conceito da magia ainda mais profunda. O conceito da magia profunda na aurora do tempo, ou simplesmente a magia profunda, é, seria uma espécie de lei cósmica, né, estabelecida de forma sagrada, ou seja, estabelecida por um poder divino, absoluto, criador de tudo, e que regiria a vida, né, de todos os seres e todas as ações dentro do cosmos. Tá? Dessa forma, em especial pensando em Nárnia, né, ela tem, a gente pode usar uma das aplicabilidades que ela aparece, por exemplo, quando ela determina que uma pessoa que traísse, né, a Aslan ou que traísse Nárnia perderia o direito da sua própria vida e a sua vida seria entregue nas mãos da feiticeira, que a feiticeira branca representa ali o diabo, né, ou representa as forças do mal, né? E essa teria o direito de sacrificar a sua vida, né? Inclusive a feiticeira branca faz reivindica esse direito e ela usa da magia profunda para poder justificar os seus atos em todos os sentidos e para estabelecer o seu domínio sobre esse mundo. Então a gente percebe que a magia profunda ela é extremamente importante, ela exerce um poder sobre a realidade, tá? Ela pode ser inclusive instrumentalizada para exercer esse poder, tá? Mas ela tem uma relação muito clara, pelo menos nesse ponto, com aquilo que a gente chama de justiça retributiva, ou seja, se você faz uma determinada coisa, a partir da magia profunda ela vai lhe cobrar uma certa proporcionalidade. Tá? Então você fez um ato, você terá uma cobrança, você terá que pagar por aquele ato dentro em proporção relativa ao que você cometeu. Porém, existe, e Aslan então vai apresentar na obra do Lewis, né? Eu estou falando dessa obra especificamente, o Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, tá? Ele apresenta a magia ainda mais profunda. Essa magia ainda mais profunda, ela é maior no sentido de que ela abrange a magia profunda, tá? E ela, inclusive, tem poderes, digamos assim, manifesta poderes que a magia profunda não manifesta. Ela determina, por exemplo, que se uma vítima inocente for entregue em lugar de alguém que é culpado, é, a morte seria revertida. E ao fazer isso, no caso, por exemplo, de Edmundo, que foi entregue à feiticeira por haver cometido, né, o pecado, quando Aslan se entrega como vítima inocente, devido à magia ainda mais profunda, ele, tendo sido sacrificado, ressuscita.
derrota a feiticeira branca e restabelece a harmonia, tá, em Nárnia. Tá? O que a gente percebe, então, na magia ainda mais profunda, tá, é que ela estabelece, na sua relação com a magia profunda, ela estabelece uma quebra da justiça retributiva. Tá? E estabelecendo essa quebra da justiça retributiva, ela representa, então, na cosmovisão cristã, tá, que o livro está apresentando ali simbolicamente através desses elementos, ela representa a ação da graça divina sobre a existência humana, que oferece ao humano um dom imerecido, um presente merecido, algo que ele não merece, mas que por a graça ele alcança esse dom. E nesse caso seria a salvação, nesse caso seria o perdão, nesse caso seria a gente pode pensar dentro da visão magística, né? A iluminação, a emancipação. A tradição mística cristã apresenta determinados conceitos que nem sempre são conhecidos, por exemplo, da grande maioria dos cristãos pelo mundo. E um desses conceitos é o conceito de teoses, que numa perspectiva do plano soteriológico de Deus, seria a culminação dessa ação salvífica de Deus para com a humanidade. Ou seja, nós teríamos o plano divino, né, que estabelece a redenção. Esse plano divino vai a partir da criação, da queda, aí do sacrifício de Cristo, do perdão, redenção e a glorificação. Essa glorificação culmina na teose, através da tradição mística do cristandade, que aparece sobretudo nas obras dos cristãos da tradição da patrística grega, tá bom? A gente pode pensar numa relação, então, dessas duas magias como sendo uma exemplificação dentro das escrituras a partir de uma passagem bíblica muito conhecida de todos, que é exatamente quando os três reis, a gente fala três, né, porque a tradição assim imposta, nada diz ali que são exatamente três reis, tá? Quando os reis magos, né, e também não diz nada diz que eles eram reis também, tá? Mas quando os magos vão até o menino Jesus, tá? Que é ali a encarnação do divino sobre a terra, eles entregam os presentes, representações de dádivas, tá? Que são colocadas aos pés do menino: o ouro, o incenso e a mirra. Sendo que o ouro, numa primeira instância, geralmente é interpretado como a representação do poder real de Cristo, né? Do poder monárquico de Cristo, Cristo como rei, né? O incenso é representado, então, como o seu poder sacerdotal, né? Exatamente por causa do uso ritualístico do incenso, né? Enquanto a mirra seria a representação desse poder, digamos assim, de redenção, né? Então, como cordeiro, então nós teríamos ali as três imagens representadas nos três símbolos: o ouro, o rei, o incenso, o sacerdote, e a mirra, o sacrifício, o cordeiro que é oferecido pelo sacerdote. Num olhar ainda mais profundo, ou seja, pela perspectiva de uma magia mais profunda, a gente lembra, inclusive no ouro, de um símbolo na tradição alquímica, né? Que seria a pedra filosofal, que é a realização da transformação do chumbo em ouro, que representa a obra alquímica no humano. Ou seja, o Cristo também representa, na tradição cristã, essa transformação do velho homem no novo homem. Tá? Então ali nós temos uma representação grandiosa desse poder real de Cristo de transformação do humano, tá? Do poder crístico da transformação do humano. Nós temos, então, ali no incenso a dimensão da relação espiritual estabelecida através da ação de Cristo, e nós temos na mirra realmente a realização da redenção através de Cristo, então do sofrimento. A mirra representa então esse sofrimento, essa entrega ou outorga do próprio divino para a redenção do ser humano. A gente pode perceber isso, num certo sentido, em outras tradições, como por exemplo na tradição, digamos, budista, né? Os bodhisattvas também, que adentram e participam da caminhada do humano, é, retendo a sua própria, digamos assim, transcendência, né, absoluta, para conduzir os humanos no caminho, né, digamos, da sua iluminação. Tá? Então, esses elementos podem ser vistos e compreendidos sim dentro da obra do cristianismo, é claro, por uma perspectiva que, de um modo geral, não é considerada ortodoxa. Tá?
os fundamentalistas, em especial, sempre tiveram muitos problemas com o C.S. Lewis, né? Mas ele claramente, não somente nessa obra, mas em outras obras, ele demonstra compreender haver uma dimensão mais profunda, né, na tradição espiritual cristã e que correlaciona com a espiritualidade em tradições diferentes, né? Na obra A Abolição do Homem, Lewis vai tratar muito detalhadamente dessa unidade transcendental, né, na tradição do espírito, discorrendo longamente sobre as noções, a ideia, o conceito de caminho, de tol, né, de dharma, inclusive. Ele vai usar vários elementos das tradições do Extremo Oriente, analisando inclusive depois no Ocidente a própria concepção de lei natural e mostrar como tudo isso se subsume numa unidade transcendente que, na linguagem imagética de Crônicas de Nárnia, representaria a magia ainda mais profunda. Se você gostou desse vídeo, né, eu peço a você que curta, compartilhe, comente e comenta aí o que você sabe de Crônicas de Nárnia, o que mais você tem interesse também em saber, e de repente a gente pode falar um pouco mais, tem outros elementos bem interessantes para pensar dentro dessa obra. Comenta aí as suas percepções também da obra do Lewis, tá bom? Um abraço para vocês e até breve.